Olá pessoal, hoje o nosso tema é acoplamento de polias e engrenagens. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal Prisma Personal Teacher. Não se esqueçam da promoção. Quando o canal atingir 100 inscritos, nós faremos o sorteio de uma aula de matemática gratuita, uma aula de 1 hora de duração. Então curtam os vídeos, avisem os amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as novidades. Então, o nosso tema de hoje é acoplamento de polias e engrenagens. As polias, elas são fixadas nos eixos de motores, máquinas em geral, equipamentos elétricos e mecânicos, para conseguir fazer a transmissão de movimento de um eixo para outro. Elas são fixadas no eixo de um determinado setor de uma máquina e para ocorrer o acoplamento entre uma polia e outra, nós utilizamos correias de borracha. Essas correias, elas precisam ser anelásticas, ou seja, não pode se elastecer e nesse processo todo não pode ocorrer deslizamento entre a polia e a correia. Exemplos, nós temos, por exemplo, numa bobinadeira, nós temos o eixo do motor e o eixo da bobinadeira em si. Para haver acoplamento entre as duas, nós usamos, entre os dois eixos, nós usamos uma polia. O eixo do motor tem uma certa frequência, tanto de voltas por segundo, e o eixo da bobinadeira vai ter outro. Por isso, usam-se polias de tamanhos diferentes, de raios diferentes, e utilizam-se as polias para se fazer o acoplamento. Nas bicicletas, nós temos as catracas, que são discos dentados, e entre o pedal e o eixo traseiro, eles são acoplados através de correntes de ferro. Motores de carro também utilizam polias e correias. Nós podemos observar que em todos os pontos da correia, a velocidade é constante, a velocidade escalar é constante. E como essa correia está acoplada a cada polia, todos os pontos da periferia das polias também passam a ter a mesma velocidade da correia, velocidade escalar. Então, nós podemos escrever que, chamando a polia de A, uma polia de A e a outra de B, nós podemos escrever que VA é igual a VB. Como V é igual a ômega R, ômega é a velocidade angular, R é o raio. Então, nós podemos escrever aqui, substituindo VA por ômega A RA, nós temos que ômega A RA é igual a ômega B RB, ou seja, fizemos VB igual a ômega B RB. Como ômega é 2πf, nós podemos escrever aqui 2πFA RA é igual a 2πFB RB. Cancelando 2π de cada lado, nós vamos ter aqui FA RA é igual a FB RB. No caso das engrenagens, elas podem ser acopladas entre elas mesmo, uma próxima da outra, sem a necessidade do uso de polias, de correias ou correntes, porque elas possuem dentes que fazem a transmissão de movimento de um eixo para o outro, de uma engrenagem para outra. Elas são muito utilizadas quando elas são construídas, por exemplo, com uma liga bem resistente para o câmbio do carro,
câmbio de marcha do carro, ou até um material mais leve de plástico, no caso, por exemplo, de engrenagens utilizadas em relógios analógicos. E a relação que nós temos para as engrenagens é que o número de dentes de uma engrenagem vezes o raio dessa mesma engrenagem é igual ao número de dentes da outra engrenagem vezes o raio da segunda engrenagem. Então, chamando a engrenagem uma de A e a outra de B, nós vamos ter aqui número de dentes de A vezes o raio de A é igual ao número de dentes de B vezes o raio de B. Vamos agora, então, para a resolução de um exercício. O nosso exercício foi extraído de uma prova da FUVEST. Ele diz o seguinte: uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 1 segundo. O raio da roda dianteira vale 24 centímetros e das traseiras 16 centímetros. Podemos afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam uma volta em aproximadamente, aí nós temos o item A, meio segundo, o item B, 2/3 de segundo, o item C, 1 segundo, o item D, 3/2 segundos, e o item E, 2 segundos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o raio das traseiras, que são menores, nesse caso nós não temos uma correia acoplando as rodas, nem corrente, mas como o corpo do velocípede se movimenta em velocidade constante, então as rodas traseiras e a dianteira, como elas estão acopladas ao corpo do velocípede, todas elas têm velocidade escalar constante. Então nós temos que as rodas traseiras ela tem o raio de 16 centímetros. Nós não sabemos nem a frequência, nem o tempo, o período em relação às rodas traseiras. Nós sabemos que o período é 1 sobre frequência. Na roda dianteira nós temos que o raio é 24 centímetros, a frequência é uma volta por 1 segundo, ou seja, 1 Hz. Então, o período, como ele é 1 sobre F, nós temos que o período é de 1 segundo. Então, se nós formos utilizarmos a forma, nós temos que F das rodas traseiras vezes o raio das rodas traseiras é igual ao F da roda dianteira vezes o raio da roda dianteira. Então, nós vamos ter o seguinte: como a frequência é 1 sobre t, e nós queremos saber quantos segundos ela completa uma volta, então nós vamos escrever em forma em função de t ao invés de em função de f. Então nós temos que, como f é 1 sobre t, nós vamos escrever 1 sobre t vezes 16, que é o raio traseiro, é igual a frequência 1 sobre 1, ou seja, o período é igual a 1, vezes 1 segundo no caso, vezes o raio, que é 24 centímetros. Aqui nós temos, então, multiplicando em cruz, nós vamos ter 16 vezes 1, nós vamos ter igual a 16. 24 vezes t, 16 vai ser igual a 24t. O restante aqui nós só temos número 1, não vão influenciar. Na linha de baixo nós vamos ter, passando o 24 para o lado esquerdo, nós vamos ter t igual a 16 sobre 24. Simplificando, dividindo 16 por 8 e 24 por 8, nós vamos ter t igual a 2/3. t igual a 2/3 de segundo. Então, a resposta é a letra B, 2/3 de segundo.
Então, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Prisma Personal Teacher. Não se esqueçam da promoção. Vamos batalhar aí para atingirmos 100 inscritos e aí nós sortearemos uma aula gratuita de matemática online com duração de 1 hora. Curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo.